Professora Fernanda falará a nós todos, iniciando as exposições dessa tarde, sobre o tema Planos de Saúde e Covid-19. Breves considerações. Por gentileza, professora Fernanda, seja muito bem-vinda a esta segunda sessão de apresentação da obra coletiva. Agradeço, Palheiro, sempre muito gentil na apresentação, incansável aí na condução dos nossos trabalhos. Obrigada. Ao professor Kifuri, mais uma vez, muito obrigada pelo convite para participar dessa obra e pelo convite para participar do grupo de pesquisa que coordena no Curitiba. É uma honra imensa. A Rafaela, também coordenadora da obra, é sempre um prazer conversar com você e trocar ideias. Bom, o tema do proposto pelo artigo é tratar um pouquinho de questões que versam sobre planos de saúde, a conduta dos planos de saúde durante esse momento de emergência sanitária. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os planos de saúde no Brasil hoje atendem em torno de 46 milhões de usuários, o que fica em torno aí de 24% da população brasileira. É um mercado significativo, é um mercado que tem que ser pensado a partir da questão de sua complementariedade ao Sistema Único de Saúde e, portanto, obviamente, não pode ser pensado apenas a partir de relações contratuais, mas sim também da função social desses contratos. Então, para tentar compreender melhor os impactos da pandemia no setor privado, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar tem divulgado boletins informativos do comportamento do setor durante o período, e no último documento divulgado em agosto, foram apresentadas algumas tendências do setor sobre a utilização de serviços durante esse período de emergência sanitária, e um aspecto que se ressaltou é que os dados analisados até o momento não indicam nenhum desequilíbrio de ordem assistencial ou econômica financeira no setor, que foi uma informação importante para os pontos analisados nesse artigo. Então, os principais pontos verificados foram a questão do rol de procedimentos e eventos em saúde e a questão dos exames de detecção do SARS-CoV-2, as questões de extinção contratual, o uso de instrumentos de telemedicina e a possibilidade de formação de fila única para o uso dos leitos de unidade de terapia intensiva durante a vigência do estado de emergência de saúde pública de importância internacional, definida, então, pela Lei 13.979. Com relação ao rol de procedimentos e eventos em saúde, entre muitas idas e vindas, né, o que nós temos é que uma das grandes conquistas da Lei 9656 foi justamente o estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória, que é regulamentada pela ANS por meio do rol de procedimentos e eventos em saúde. No final do ano passado, nós tivemos o julgamento do RESP 1.733.013, que fixou como entendimento do STJ que o rol é de natureza cogente e taxativo, e óbvio que isso tem um impacto importante nesse momento de pandemia, porque logo que a pandemia surgiu, várias operadoras começaram a se manifestar dizendo que não teriam a obrigatoriedade de cobertura de nada relacionado à nova pandemia, porque doença desconhecida, então nós teríamos ali um estado de calamidade pública que as eximiria de dar o atendimento, além do que, né, o novo vírus não estaria previsto no rol de coberturas obrigatórias. Então, a pedido do próprio Ministério da Saúde, a ANS, com um mês de atraso, então só apenas em 12 de março, fez uma resolução normativa 453, em que ela estabeleceu a obrigatoriedade de cobertura do exame de detecção da Covid-19, o PCR, né, deixando de fora os exames sorológicos, mas ela destacou nesse momento também que os tratamentos necessários aos pacientes com a manifestação da doença já estariam assegurados por outras
por outros procedimentos previstos no próprio rol, que estão sobre tratamentos necessários, nada seria necessário acrescentar ao rol. O rol, no entanto, essa resolução ela se omitiu, me parece que de maneira proposital, quanto ao momento de vigência. Então, aquele mês anterior a ela, quem realizou o exame não poderia pleitear nenhum ressarcimento com relação aos planos de saúde, e também excluiu a possibilidade de realização desses exames de maneira voluntária, ou seja, para que o paciente possa realizar por meio do plano de saúde, é preciso que haja indicação do médico que acompanha o paciente. Em 27 de maio, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou uma nova resolução, a 457, incluindo mais 6 exames no rol de procedimentos obrigatórios, visando auxiliar no diagnóstico e no tratamento de pacientes graves. Em 29 de junho, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, atendendo a uma decisão liminar proferida numa ação civil pública, acabou sendo obrigada a incluir no rol de procedimentos os exames sorológicos que tinham ficado de fora. No entanto, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar recorreu dessa decisão, conseguiu cassar a liminar, revogou a resolução, e no dia 13 de julho, e depois, em 13 de agosto, na verdade, ela acabou publicando uma nova resolução, que é a resolução 460, incluindo novamente os exames sorológicos no rol de procedimentos obrigatórios. Também, dentro desse período de emergência sanitária, a Agência Nacional de Saúde Suplementar acabou editando resolução normativa para prorrogar os prazos e suspender os prazos de atendimento com regras específicas, etc., achando que aqueles prazos de atendimento máximos para a realização de consultas, terapias, exames, etc., não urgentes, deveriam ter esses prazos obrigatórios suspensos para que os pacientes com Covid pudessem ser atendidos de maneira prioritária, né? Essa resolução acabou ficando vigente até 31 de maio, a agência não achou necessário, até pelo contexto apresentado nos próprios relatórios, que essa suspensão se mantivesse. Com relação à telemedicina, as práticas de telemedicina, vocês sabem, elas foram autorizadas pela Lei 13.989, a agência foi instada a se manifestou sobre telesaúde e não telemedicina, e daí volta aquela questão das confusões conceituais que eu já mencionei em outras falas. De fato, a agência não tornou obrigatório o oferecimento da telemedicina pelos planos de saúde, então o oferecimento desse serviço acabou sendo facultativo, não havendo nenhuma resolução específica da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre o assunto, apenas algumas notas técnicas elucidando alguns pontos, mas que não elucidam pontos importantes, como a questão se a consulta for feita fora do território de cobertura do plano, se ela deve ser coberta pelo plano ou não, se o médico necessitar fazer a avaliação do paciente presencialmente, se ele vai receber aquela consulta telepresencial ou não, se o comparecimento presencial vai ser considerado uma reconsulta, enfim. Então, temas bastante importantes com relação à telemedicina. A Agência Nacional de Saúde Suplementar se omitiu, até o momento não houve uma regulamentação muito precisa, né? Então, acabou se tornando facultativo, e vários planos optaram por não autorizar que seus médicos conveniados ou cooperados oferecessem esse tipo de serviço. Com relação ao inadimplemento contratual, a Agência Nacional de Saúde Suplementar indica que no período houve uma baixa inadimplência, que era uma preocupação, uma baixa inadimplência no setor, né? Mas, enfim, com relação a essas questões, o que a gente viu é que as operadoras acabaram realizando o tal do venire e contrafacto próprio, porque mantinham dependentes em seus planos que já não preenchiam mais as condições de dependência,
e assim que a pandemia foi declarada, elas acabaram notificando esses dependentes que eles não poderiam mais continuar usando o plano. Então, isso fere a legítima expectativa despertada justamente por circunstâncias objetivas e pela conduta da própria operadora, que acabou excluindo esses dependentes indevidamente, né? E com relação às questões de inadimplemento, etc., a agência até ofereceu um termo de compromisso para as operadoras, para que aquelas que aderissem a esse plano não excluíssem os inadimplentes durante o período da emergência sanitária, mas a adesão foi baixíssima, justamente porque as operadoras entenderam que as condições oferecidas pela agência não eram condições suficientes para suportar eventual inadimplemento. Por fim, até porque meu tempo já caminha para se esgotar, foi proposta também a criação de uma fila única de UTI. Nós tivemos 3 projetos de lei propondo a unificação dessa fila única. A Agência Nacional de Saúde Suplementar se manifestou no sentido de entender que essa era uma medida que poderia afetar diretamente a sustentabilidade do sistema, até pela própria forma como o sistema é constituído. Então, de fato, até o momento, e até porque estamos talvez já ao que tudo indica, já na linha descendente dos casos, talvez esses projetos nem caminhem adiante mesmo. Mas, de fato, a adoção de uma fila única, embora ela possa estar amparada por diversos princípios constitucionais apontados pelo Conselho Nacional de Saúde, a sua operacionalização realmente seria muito difícil, os resultados poderiam ser ainda mais perversos, não só para os usuários do Sistema Único de Saúde, mas também para os próprios usuários dos planos de saúde. Então, sim, brevemente foram esses os pontos abordados, lógico, de forma muito mais detalhada, né? E então a intervenção corretiva da ANS, ela não apenas serve para assegurar o prosseguimento das atividades das operadoras, mas também deve permitir a manutenção dos contratos, pelo menos enquanto durar o estado de emergência sanitária. As medidas não devem se confundir aqui com intervencionismo ou um paternalismo desmedido, até porque nós temos sim que, embora pensar a partir da função social desses contratos, também pensar no equilíbrio econômico financeiro dessas situações. Então, os contratos de assistência privada à saúde não pode a agência continuar legitimando escandalosas e reiteradas práticas abusivas que realmente acontecem no setor, muito menos autorizá-las com a desculpa de que é necessário garantir certa sustentabilidade ao setor. Em tempos de tantas incertezas, a única certeza que se pode afirmar é que direitos conquistados há décadas pelos usuários de planos de seguros de saúde não podem ser solapados pela crise desencadeada pela pandemia. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa leitura.